Olá, meu irmão e minha irmã. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre o desenvolvimento do sermão, tá ok? Na aula anterior, você aprendeu a fazer uma boa introdução e a essa altura já deve estar um expert nisso. Agora, o próximo passo é o desenvolvimento do sermão. Nessa aula, você vai aprender os detalhes sobre essa parte do sermão que também é muito importante, porém, como as outras, não é um bicho de sete cabeças. Depois de ter prendido a atenção dos ouvintes e preparado o espírito deles na introdução, agora é hora de passar de uma maneira mais detalhada o assunto do sermão. Eu gosto dessa frase desse autor desconhecido, que ele diz que aprender nunca é demais, mas aprender nunca é demais. Então, no momento do desenvolvimento, como é que tem que ser? No desenvolvimento, o pregador deve ter consciência de passar e deixar claro o assunto do sermão para a igreja. E hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e da criatividade, muitas são as maneiras que podem ser usadas para esse propósito. Veja algumas. Primeiro, use a Bíblia. Se uma pregação não for bíblica, ela não é uma pregação, mas sim uma palestra ou um simples discurso. Um dia me perguntaram: Eric, quanto da Bíblia eu posso usar em uma pregação? Eu respondi: use o máximo que puder, sem deixar o sermão cansativo. Essa é a medida certa. Então, no desenvolvimento do sermão, você usa a Bíblia e também você pode usar ilustrações. Durante o desenvolvimento, você também pode fazer o uso de ilustrações ou explicar a ilustração que você usou no começo. Qual tanto de ilustrações que você pode contar durante o sermão? Eu diria, no mínimo uma, pois hoje eu não estruturo mais minhas pregações sem usar uma boa ilustração, e no máximo três, sendo uma na introdução e duas no desenvolvimento, ou uma na introdução, uma no desenvolvimento e outra na conclusão. Claro que isso não é uma regra. O importante é tomar cuidado com os excessos. Em uma aula mais adiante, nós iremos estudar mais sobre esse tema de ilustrações. Outra coisa que pode ser usada é encenações. Esse método não costuma muito ser usado, porém não deixa de ser mais uma alternativa. Após a leitura da passagem bíblica, um grupo entra e encena a história que o pregador acabou de ler. Isso ajuda a levar os ouvintes para o ambiente do texto bíblico. Essa técnica tem que ser usada com ordem e decência, e em algumas igrejas isso é até proibido. Outra coisa que você pode usar no desenvolvimento é o uso de slides. Outra maneira de prender mais a atenção dos ouvintes durante o desenvolvimento é fazer o uso de slides de PowerPoint. Pesquisas foram feitas e descobriram que as pessoas absorvem mais o conteúdo quando veem e ouvem ao mesmo tempo. Você pode adaptar isso em suas pregações com o uso de slides. Haverá também uma aula mais adiante que vai tratar sobre esse assunto. Agora vamos ver aqui, usando a Bíblia no desenvolvimento. Existe um número X de passagens da Bíblia que eu tenho que abrir para desenvolver bem um assunto? Ao usar a Bíblia no desenvolvimento de um sermão, você poderá fazê-lo com o intuito de chegar ao objetivo de três propósitos diferentes. Primeiro deles, você pode desenvolver um tema. Em uma pregação temática, você vai escolher um tema e abrir a Bíblia em várias passagens que ajudem a esclarecer o tema escolhido. O tema da sua pregação pode ser sobre amor. Você pode abrir em 1 João 4,8, que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Você pode abrir em 1 Coríntios 13, aquele poema lindo que Paulo escreveu aos Coríntios, e assim por diante. Então, o primeiro modo de usar a Bíblia no desenvolvimento é desenvolver um tema. A segunda maneira, você pode também estudar um pequeno texto. Você pode se deter numa passagem só da Bíblia, num texto pequeno, de 1, 2 ou no máximo 3 versículos. Um exemplo, você pode fazer um sermão baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você pode estar baseando seu sermão nesse versículo rico, que grandes gemas, grandes lições podem ser tiradas desse versículo só. E a outra maneira de usar a Bíblia no desenvolvimento é detalhando um texto maior. Em uma pregação expositiva, você vai escolher um capítulo ou um texto grande e vai detalhar e espremer o máximo que puder, como se faz com uma laranja, e dele tirar várias lições. Então, nesse slide que você está vendo agora, você está vendo 3 maneiras como você pode usar a Bíblia no desenvolvimento. Sendo que você está vendo também os 3 tipos mais usados de sermão. Quando você desenvolve um tema, você está usando um sermão temático. Quando você está estudando um pequeno texto, você está usando um sermão textual. E quando você detalha um texto maior, detalhe por detalhe do texto, você está usando um sermão expositivo. Mas isso a gente vai ver mais no módulo que vem, tá ok? Então são essas 3 maneiras que você pode usar a Bíblia no sermão. Um sermão não é abrir a Bíblia em cima do púlpito e começar a falar uma passagem atrás da outra de forma desordenada e sem planejamento. Não, isso não é sermão. Então você pode usar a Bíblia no desenvolvimento dessas 3 maneiras. Aí você vai escolher uma, ok? Atingindo os objetivos. Quais os objetivos que nós podemos atingir no desenvolvimento? 3 passos. Primeiro, ser convincente. Falar de forma persuasiva. É isso que vai fazer com que o ouvinte aceite e acredite no que você está dizendo. Tem que ser objetivo. Hoje, no mundo em que a gente vive, que as pessoas acessam tudo com um clique, com o dedo, usando o celular, aplicativos, vídeos curtos. Não adianta sentar, pedir para uma pessoa sentar após um hino e passar 2 horas falando sem intervalo. Então, numa sermão, você também tem que ser objetivo. E tem que ser também compreensível. Se expressar de forma que os ouvintes acompanhem seu raciocínio e entendam o que você está dizendo. Viu como é fácil a forma de usar a Bíblia durante o desenvolvimento? Você vai ver mais exemplos e uma explicação mais detalhada em uma aula mais na frente, em que irei ensinar os tipos de pregação e como montar cada uma delas. Então, vejo vocês na próxima aula.